Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a brincadeira e o desenvolvimento da imaginação e da criatividade, com base no capítulo 10 do livro da professora Zilma de Oliveira. Ok? Eu deixei os slides também aí disponíveis e no live também, ok? Então é importante que vocês vão acompanhando a aula a partir dos slides, tá bom? E o primeiro slide começa falando que o jogo humano requer a capacidade de se relacionar com diferentes parceiros e com eles comunicar-se por meio de diferentes linguagens para criar o novo e tomar decisões, né? Então, isso resume tudo que nós vamos ver nesse capítulo, né? E por que ela começa falando do jogo humano? Porque as pesquisas já mostraram que entre as outras espécies animais também existe o jogo, né? Também existem, entre aspas, brincadeiras entre os animais, mas que tem algum sentido, alguma função de preparar aquele filhotinho para procurar comida, para se esconder de alguma coisa, enfim, mas que existe, né? Não é só a espécie humana, né, que contempla essa questão do jogo. Por isso que ela diz o jogo humano, né? E essa capacidade de se relacionar com diferentes parceiros, né, que nós vamos ver daqui para frente, e se comunicar em diferentes linguagens. E o Piaget vai falar da importância do jogo, da importância da brincadeira, para a organização cognitiva dessa criança, né? Então vocês já estudaram, lembram da questão quando Piaget fala desse processo de assimilação e acomodação, né? Quanto mais a criança vai tendo oportunidades de conhecer, de vivenciar algumas questões, de conhecer objetos, de conhecer situações, né? Ela vai ampliando, né, esse seu universo de conhecimentos, né? E assimilação, acomodação nesse sentido, ela vai assimilar aquele conhecimento novo, né? Vai acomodá-lo nas suas estruturas cognitivas e aquele novo conhecimento vai dar estrutura para as próximas. É bem parecido, mas não é a mesma coisa, do conceito de zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? São ideias semelhantes, né? Mas muito bem, vamos seguindo. O jogo simbólico, ou de faz de conta, particularmente, é uma ferramenta para a criação da fantasia necessária a leituras não convencionais do mundo. Então, antes da gente seguir com o jogo simbólico, a gente tem que entender que antes, né, existe antes na fase da criança menor, né, do bebê, já existe um jogo, mas é um jogo na ação, né? O bebê ainda não é capaz de organizar esse jogo simbólico, né? De vivenciar esse faz de conta. E como é que é esse jogo na ação do bebezinho, né? Então é quando você dá algum brinquedinho para ele segurar, ele começa a apertar, ele começa a exercer alguma ação sobre aquele brinquedo, aquilo já é um jogo, né? Quando você coloca, ele está no berço e você coloca algum brinquedo próximo a ele, ou pendurado, ou enroscado no próprio berço, enfim, ele vai com o pezinho mexendo naquilo, depois ele vai tentar esticar a mão para poder segurar aquilo, enfim, ele vai agir, mas aquilo já é um jogo, já é um brinquedo, né? Mas esse é o jogo na ação. O Piaget falava do jogo na ação, né, das crianças menores. O jogo simbólico, que tem a ver com esse imaginário, que nós vamos falar dele. E o jogo de regras, quando a criança já é maiorzinha. Enfim, jogos de regras como dominó, ludo, o jogo da queimada, enfim, jogos que
que são daquela maneira. Existem regras que são flexíveis, mas existem regras, né? Então são esses 3 tipos de jogos. Primeiro, o jogo na ação, né, do bebezinho, da criancinha menor. Depois o jogo simbólico, quando essa criança já começa a imitar o que ela vê no seu entorno e aí começa a criar outras possibilidades, né, a partir do momento em que ela tem a capacidade da representação do que é o simbólico. Vocês lembram que a gente falou isso, né? Por exemplo, quando a mãe diz para uma criança: come tudo que nós vamos para o parque, né? A criança que já foi para o parque, já ouviu que aquele nome aquele espaço, né, onde ela vai com a mãe e o pai, ou com a avó, com a tia, de vez em quando, aquilo se chama parque. Então ela já vai construir essa representação na cabeça dela. Então, quando ela escuta a palavra parque, ela já entende. Então, por isso que ela vai comer para poder brincar no parque, né? Então, essa representação, que aquilo, a criança não precisa ver o parque para saber o que é o parque, ela já vivenciou, então ela já construiu essa representação de parque a partir da palavra, ok? Muito bem. O jogo simbólico ou de faz de conta, particularmente, é ferramenta para a criação da fantasia necessária a leituras não convencionais do mundo. O que são essas leituras não convencionais? O mundo, ele acontece de uma forma X, né? As coisas, as situações, as cenas do cotidiano acontecem de uma forma X. Mas a brincadeira, o jogo simbólico, quando a criança leva aquela representação para dentro dela, para conseguir brincar com aquilo, então aquela realidade que é estanque fora, dentro dela ela pode modificar, né? Então, por exemplo, sei lá, ela tá vendo os pais discutindo por conta de alguma coisa, né? Aí aquilo é uma coisa que incomoda ela, enfim. Na hora que ela vai brincar, ela vai colocar os 2 bonequinhos, enfim, mesmo ela não sabendo que ela está falando do pai e da mãe, mas ela vai procurar uma conciliação ali, ela vai procurar conversar, resolver de uma forma pacífica, né? Então, ela não pode, esse é um exemplo, né? Ela não pode interferir no conflito, na discussão dos pais, mas ela pode reorganizar isso dentro dela a partir do jogo simbólico, a partir da brincadeira com os 2 bonecos, né? Portanto, o jogo simbólico abre caminho para a autonomia, a criatividade, a exploração de significados e sentidos. Atua também sobre a capacidade da criança de imaginar e de representar, articulada com outras formas de expressão. São os jogos ainda instrumentos para a aprendizagem de regras sociais. Então, essa questão de quanto mais essa criança brinca, né, mais ela vai ter experiências, mais ela vai construindo um banco de situações dentro dela, um banco de experiências, né, para que ela possa usar isso em situações que ela vai vivenciar depois, né? Por exemplo, numa brincadeira entre as meninas, alguém vai e fala alguma coisa que a outra menina não gostou, né? Então ali existe aquela confusão, aí essa criança está assistindo aquilo tudo, né? E aí assim, aquilo é organizado de alguma forma, aquilo vai sendo recuperado, né, entre aquelas meninas que brigaram, né, vai sendo discutido de alguma forma em que elas fiquem de bem, pronto, né? Então aquela experiência de ter assistido aquele conflito, né, aquela palavra que foi rude, que uma falou, o jeito que a outra se colocou que não gostou, e elas que começaram a brigar, e daqui a pouco alguém entrou e remediou aquela cena. Então tudo isso aquela criança está assistindo e está construindo isso dentro dela. Isso já é uma experiência que ela viveu, que ela vai construindo, né?
num algum momento que isso acontecer com ela, alguém dizer para ela alguma coisa que ela não gostou, ela tem dentro desse banco de experiências dela uma cartinha para ajudá-la a resolver aquilo, né? Então é disso que a gente está falando, assim, essa possibilidade, né, de brincar, de se envolver em diferentes situações, com os parceiros de idade, né, com as crianças da mesma idade, com as crianças mais velhas ou com os adultos, enfim, vai ajudando essa criança a ampliar essa capacidade de conhecer o mundo, de saber como é que o mundo acontece, como é que as pessoas se relacionam, né, para que ela vá também tendo elementos para viver no mundo também, a partir dessas experiências. Se isso não ficar muito claro, depois vocês perguntam lá no grupo, tá bom? E também são jogos, instrumentos para aprendizagem de regras sociais, que é a partir do que a criança vai observando, né? Então, assim, a criança muito pequenininha, ela ainda não tem essa capacidade, né, de observação e de representação. Mas a criancinha maior, de 1 ano e meio, 2 anos, enfim, ela já vai começar a imitar o mundo, né? Ela vai começar a prestar atenção no que está acontecendo, ela vai começar desculpa que eu perdi, que tem alguém ligando aqui, e aí eu perdi completamente o que eu estava falando. Mas assim, ela vai aprender observando, né, o que as pessoas fazem, né? Então, dentro de casa, né, como é que a mãe cozinha uma comida, como é que as pessoas sentam para comer, enfim, como é que precisa deixar o quarto em ordem, o que precisa ser limpo, né? Então, assim, essas coisas que ela vai observando, como é que o mundo funciona, né? Isso funciona dentro dessas regras, né, sociais. E então ela vai reconstruindo isso tudo dentro dela, né? O próximo slide. A brincadeira favorece o equilíbrio afetivo da criança e contribui para o processo de apropriação de signos sociais. Então, esses signos sociais é justamente isso, né? Esses símbolos que estão estabelecidos, o que as coisas representam, o que as situações representam, o que as regras representam, né? Então, ela vai compreendendo isso, né? E esse equilíbrio afetivo tem a ver com aquele exemplo que eu já dei da criança que tenta reorganizar ali aquela discussão que ela viu entre os pais, né? Ou numa outra situação que é muito comum, a criancinha que o irmãozinho nasceu e ela se sente preterida, ela se sente deixada de lado, por mais que a mãe não está deixando ela de lado, mas ela sente que está, porque ela tinha um lugar só dela e agora ela tem que dividir, e esse bebezinho que tem muitas necessidades, né, e essa mãe e esse pai que tem o tempo inteiro que está atendendo as necessidades desse bebê, então vai criar esse ciúme naturalmente nessa criança, né? Pois é, mas aí assim, daí na hora da brincadeira, ela consegue reorganizar aquilo dentro dela, né? Com os bonequinhos, mesmo que ela não esteja consciente de que ela está fazendo aquilo tem a ver com a família dela, mas ela vai pegar bonequinhos que representam o pai, a mãe, ela e o irmãozinho e vai fazer uma brincadeira, uma cena ali dentro em que ela tem a prioridade em relação ao bebezinho, né? Então isso tudo vai ajudando ela a se reequilibrar afetivamente, a transformar as coisas dentro dela, né? O próximo tópico aqui. Ao brincar, a criança passa a compreender as características dos objetos, seu funcionamento, os elementos da natureza e os acontecimentos sociais, que já falamos isso, né? Ao mesmo tempo, ao tomar o papel do outro na brincadeira, começa a perceber as diferentes perspectivas de uma situação, o que lhe facilita a elaboração do diálogo interior, característico de seu pensamento verbal. Então, essa coisa de trocar os papéis, né? Então, as crianças estão lá na escola sempre
brincam lá de casinha, enfim, você é o papai, você é a mamãe, eu sou não sei quem, não sei quem. E quando essa criança troca, então um dia ela vai fazer a mãe, aí a mãe tem comportamento X, né? Então para isso a criança tem que ter observado esses comportamentos para atuar nessa brincadeira de faz de conta. Aí tem as amiguinhas dela que vai dizer, não, ou os amiguinhos, né? Que vai dizer, não, mas a mãe não fala desse jeito, a mãe fala do outro jeito, a mãe fala assim, assim, assado. Porque cada mãe de cada menina tem um jeito de ser, né? Então as meninas vão ficar corrigindo, vão ficar, enfim. Isso também vai ajudando, né, aquela criança que está fazendo o papel da mãe a ampliar o seu universo de conhecimento sobre as características das mães e, consequentemente, das pessoas, né? E no outro momento, quando ela tem que trocar de papel, agora então você vai fazer o pai, né? Então ela já tem que reelaborar completamente o pensamento dela, né? O jeito dela ser, né? Então, de uma mãe um pouco mais delicada, enfim, um pai mais rude, enfim, dependendo da representação de pai que ela tem, né? Do pai dela, ou do pai do vizinho, pai do amigo, enfim, né? Ela vai ter que mudar até o jeito fisicamente, o jeito de andar, o jeito de pegar as coisas, o jeito de falar, né? Então, tudo isso, né, vai ajudando essa criança a ampliar esse conhecimento de mundo e essa questão dos diferentes lugares, né? Então, por exemplo, dentro dessa brincadeira de casinha, a mãe e o pai estavam decidindo quem é que ia fazer as compras, né? Então, a mãe vai falar de uma forma, vai fazer uma lista X, né? Mas quando essa menina faz o pai, ela vai ter que pensar enfim, ela vai ter que lembrar de outras coisas que o pai compra, que ele gosta. Então assim, ela vai aprendendo também nesse jogo a ampliar os pontos de vista, né? E quando ela vai fazer o irmãozinho menor, né? Então ela também tem que moldar totalmente o jeito de ser, o jeito de falar, o que ele quer, né? Que ele quer um doce, ele quer uma bola, enfim. Então, todas essas situações, elas vão ajudando a criança a organizar essa plasticidade, né? De vivências mesmo, ampliando aquele banco de vivências que a gente falou. Ao mesmo tempo, ao tomar o papel já falamos isso, né? Isso, ok? Então, outro slide. A brincadeira permite a construção de novas possibilidades de ação e formas inéditas de arranjar os elementos do ambiente. Os objetos manipulados na brincadeira são usados de modo simbólico, como um substituto para outros, né? Então, as crianças têm muito essa capacidade de criar funções diferentes para objetos diferentes, né? Então, se eles estão brincando, tem lá uma caixa cheia de coisas e eles tiraram tudo e estão brincando de, sei lá, de carregar coisas para ir para a praia, por exemplo. E aí não tem nenhum carrinho, então ela é capaz de pegar aquela caixa de sapato e aquilo vai ser o carrinho. Não, então nós vamos colocar aqui, vamos buscar o que a gente está precisando para levar para a praia e nós vamos nesse carro, que é uma caixa de sapato e virou um carro, né? O exemplo básico, né, da criança que quer fazer de conta que é cantora e pega a escova de cabelo e faz de conta que é um microfone, enfim, então ela tem essa capacidade de dar outra vida para aquele objeto, transformar aquele objeto em outras coisas. E isso, quanto mais ela tiver essa condição, né, quanto mais ela tiver possibilidades de brincar para ampliar esse universo, né, de estar dando outras atribuições para os objetos, cada vez mais ela vai ampliando a criatividade dela, né, essa capacidade de criar, né. Que mais aqui? Então, por isso que é fundamental na minha sala de aula, principalmente de educação infantil, de creche, de pré-escola, enfim, eu ter um ambiente
com bastante possibilidades. Então, por isso que a gente falou da história da importância dos cantos dentro de uma sala de educação infantil, né? O canto da leitura, o canto da brincadeira do médico, o canto do supermercado, o canto onde a criança vai sentar e ouvir música, o canto que ela vai brincar de massinha, o canto em que ela vai poder pintar, o canto da fantasia, né? Lá com os vestidos, os colares, a coisa do o chapéu do pirata, os sapatos, enfim, né? Então, assim, essas possibilidades, que quanto mais rica for a minha sala em possibilidades, né, mais essa criança vai tendo essa condição, né, de explorar, de criar, de vivenciar, né, essa questão aí do jogo simbólico, né? Ao imitar o outro, as crianças necessitam captar o modelo em suas características básicas, já falamos disso, percebendo-o em sua plasticidade perceptivo-postural, conforme se ajustam afetivamente a ele. Falamos disso na hora que dissemos da troca de papel, né? Da menina que faz a mãe, depois faz o pai, depois faz o bebê. Então, essa plasticidade, né? Com isso, decodificam o conjunto de impressões que captam do outro, experimentando diversas possibilidades de ação. O campo interpsicológico produzido pelas interações infantis nas brincadeiras, interpsicológico é que tem um grupo de crianças brincando, então tem uma interação dos seus psicológicos, cada um ali tem o seu emocional, o seu afetivo, o seu cognitivo, enfim. Na hora da brincadeira, eles estão cruzando, está tendo uma interação desses psicológicos todos, né? Portanto, o campo interpsicológico produzido pelas interações infantis nas brincadeiras, quando a criança e seus parceiros confrontam suas próprias zonas de desenvolvimento proximal, leva-nos a representar a situação de forma cada vez mais abstrata e a construir novas estruturas autorreguladoras de ação, né? Então, aquilo tem até a ver já com a aula de ontem, né? Essa questão, quando eles estão brincando, eles estão confrontando justamente a zona de desenvolvimento proximal de cada um, né? Então, aquilo que cada um conhece e aquilo que cada um já é capaz de conhecer, né? Essas zonas de desenvolvimento proximal de cada um são bem particulares, né? Dificilmente uma criança está no mesmo nível de desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional do que o outro, né? Então, tudo aquilo que o colega fala, né, vai afetando, vai criando possibilidades, né, dessa criança e ampliando também a sua percepção, né, de ela ir trabalhando, explorando essa zona de desenvolvimento proximal, né, que é aquilo, a zona de desenvolvimento real, aquilo que aquela criança já consegue fazer, né, e a zona de desenvolvimento proximal, aquilo que ela faz com a ajuda de um amigo, né, com ajuda naquela brincadeira. Se ele não dá conta, por exemplo, de correr muito rápido, o amigo pega na mão dele e sai correndo junto, né? Se não dá conta de jogar a bolinha de gude e acertar naquele buraco, o amigo vem e mexe na mãozinha dele, ó, mira para frente, né? Ou não dá conta ainda de virar a figurinha. Aí o amigo vai ensinar como é que ele tem que deixar a figurinha para ele poder virar. Então, as crianças vão aprendendo permanentemente com os seus pares, né? E principalmente nas brincadeiras, né? E aí cada vez mais, então, quanto mais se brinca, quanto mais se utiliza, se vivencia esse jogo simbólico, mais estruturas ele vai tendo para vivenciar mais outras situações, e isso vai ajudando ele também a regular essa capacidade de agir sobre as coisas, de pensar sobre as coisas, de agir sobre as coisas, de falar sobre como é que as coisas funcionam, né? De reorganizar toda a estrutura dele de conhecimento de mundo.
E, portanto, o último slide, né? A ação criativa necessita da imaginação, que depende de rica e variada experiência prévia e se desenvolve especialmente por meio da brincadeira simbólica. Já falamos disso também. A criatividade, assim, possibilitada, daria condições para o indivíduo constituir-se em um ambiente em contínua mudança, em que ocorre constantemente a recriação de sentidos, né? Então, o mundo está em constante mudança mesmo, né? Mas para a criança, mais ainda, porque essa mudança de mundo para ele é diferente da nossa, né? Porque nós, como pessoas adultas, temos já uma grande carga, o nosso banco de experiências, vivências e conhecimento de mundo, ele já tem bastante depósito aqui. Então a gente já viu muita coisa, já falou muita coisa, já fez muita coisa, já viveu muita coisa. Então a gente sabe lidar com as situações. O banco da criancinha pequena está em construção, né? Então quando eu digo que o mundo para a gente está em constante mudança, mas para a criança mais ainda, porque cada vez que ela vai crescendo, cada experiência que ela vai vivendo, cada lugar para onde ela vai, né? Cada cena que acontece dentro da escola, isso para ela tudo é sempre novo, né? Então para ela essa mudança do mundo é mais rápida ainda, né? A criatividade assim possibilitada, já falamos disso, daria condições, constituir-se em um ambiente em contínua mudança, ok, e recriando os sentidos, né? A criança, quanto mais ela vai conhecendo o mundo, aquilo que eu já falei no começo da aula, quanto mais ela vai conhecendo, vivenciando, experienciando, mais ela vai trazendo aquilo para dentro dela e mais ela vai conseguindo reorganizar todo esse mundo dentro dela, né? A recíproca vinculação entre imaginação e emoção. Ao mesmo tempo em que as imagens da fantasia selecionam e recombinam elementos da realidade segundo o estado interior do indivíduo, os sentimentos e alegrias de personagens imaginários o emocionam. Então aí a gente tem duas coisas, né? A primeira, essa questão que a gente falou, da capacidade que essa criança vai desenvolvendo de assentar o seu emocional, de reequilibrar-se, né? A partir do quê? A partir de que ela vai pegando aquelas cenas que ela vê no mundo, né? Como a gente falou da discussão dos pais, ou da preferência do bebezinho que nasceu agora, ou na escola, né? Quando aquela menina percebe que todos os amigos gostam daquela outra menina e ninguém liga para ela. Então, na hora da brincadeira, a criança tem essa capacidade, né? De reorganizar toda a história de vida ali, né? Então, a hora que ela senta para brincar com as bonequinhas que são as amigas da escola, ela vai se pôr como a preferida de todas elas, né? Aquela que todo mundo quer brincar junto. E aquilo vai ajudando ela a se reorganizar no mundo. Ah, mas é mentira, ela sabe que é mentira, mas isso é outra coisa, né? A questão é como é que afetivamente essa criança vai se organizar para poder lidar com esse mundo que é assim, esse mundo que gosta mais de uns e gosta menos de outros, né? Esse mundo onde tem as discussões dos pais, depois dos amigos, enfim, né? Mas é um mundo onde a gente tem que aprender a lidar, porque a gente não vai resolver as coisas todas, né? A gente tem que aprender a lidar com elas dentro da gente para a gente não sofrer, né? Então a criança que tem bastante condição de brincar, espaço para brincar, objetos para brincar, e a intervenção, que nós já vamos falar um pouco mais dela, de um adulto, no caso da escola, a professora, né? Então, quanto mais ela vivenciar essas cenas, né? Mais ela vai se reorganizando aí nesse sentido, né? Dessa questão emocional. E aí, quando ela fala também, além disso, né? Os sentimentos de alegria de personagens imaginários a emocionam, né? Aí tem a ver com as questões das brincadeiras,
a partir dos filmes, quando ela vai representar algum personagem, alguma história que aconteceu e ela achou triste, porque alguém perdeu alguém morreu na história, enfim, mas vivenciar essas cenas, né? Então reproduzir o trecho de um filme, ou uma história de um livro, ou a história de alguém, né, da coleguinha que precisou viajar correndo porque a avó estava doente e acabou morrendo, enfim, e veio contando isso. Então, quando elas podem brincar para falar dessas coisas tristes, né, ela também vai trabalhando esses sentimentos dentro dela, né? Por isso que essa questão do jogo, né, da brincadeira, ela é fundamental, tanto para o desenvolvimento cognitivo, para ampliação desse conhecimento de mundo que a criança vai observando e vai reproduzindo, né? Tanto quanto essa questão de reorganização afetiva e emocional. E para se desenvolver, portanto, a função imaginativa depende da experiência, das necessidades e interesses, da capacidade combinativa exercitada na atividade de dar forma material aos modelos de criação que influem no humano, né? Então, tudo isso que já falamos, né? Por isso a necessidade de um ambiente rico, né? Rico de possibilidades, né? Não é rico em coisas ricas, né? Mas rico em possibilidades. Um canto com sucata, né? Sucata é ótimo. O que é sucata? Sucata vocês já sabem, né? Garrafas de plástico, caixas de sapato, caixinha de remédio, caixinha de pasta de dente, tampinhas, enfim, que são objetos que podem virar outras coisas, né? Que as crianças podem juntar e construir foguetes, cavalos de histórias e castelos e consultórios médicos, enfim, né? Num canto de sucata a criança pode construir o que ela quiser, né? E ter um outro espaço, como a gente falou, um espaço para ela poder brincar de médico, né? Ali ela vai também resolver questões, ela vai estar num outro lugar de um profissional, então ela não pode ser um médico agora, né? Ela é pequena, mas ela já foi na consulta com a mãe, ela viu o jeito do médico, viu o que o médico faz, o que o médico usa, né? Então tudo isso vai ajudando ela a ampliar esse conhecimento dela de mundo, né? Então por isso que essa sala de educação infantil é fundamental que ela seja esse ambiente rico de possibilidades, né? Ali quando ela fala de necessidades e interesses, por que a minha sala precisa ser rica de possibilidades? Porque é exatamente como a gente, né? Tem dia que a gente está muito afim de fazer uma coisa e tem dia que a gente está afim de fazer outra e não está nada afim daquela outra coisa, né? A criança é a mesma coisa. Tem dia que ela tá muito afim, ela acabou de voltar de uma consulta médica, ou alguém falou de médico, ou ela assistiu um filme que tinha um médico, ela tá doida para ir no cantinho do médico, né? E a outra quer ir pintar, ela tá com vontade de pegar e mexer nos lápis, na tinta, no giz, enfim. A outra quer sentar e ouvir música, quer ficar quieta. A outra quer ver uma historinha, conhecer uma história diferente, vai sentar lá para ler. O outro quer brincar de supermercado, enfim, né? Os interesses, né, naquele momento, naquele dia, são diferentes, né? Por isso que eu tenho que ter um ambiente rico de possibilidades, próprio canto de fantasia, né? Aí uma coisa que eu ia falar que é fundamental é a questão do espelho na sala de aula, né? Toda sala de educação infantil precisa de um espelho desde os bebezinhos, né? O espelho vai ajudar essa criança também a construir essa representação dela mesma, né? A compreender a diversidade, né? Como ela é diferente dos outros, como os outros são diferentes dela, enfim, né? Quando ela põe uma fantasia, como ela quer se ver, quando ela prende o cabelo para cima, puxa o cabelo para baixo, quando ela põe uma bota diferente, quando ela põe, enfim, né? Essa representação, esse conceito dela mesma, né, é fundamental, né, porque muitas vezes, principalmente a criança pequena, os espelhos que ela tem na casa dela são da altura dos adultos, né, muitas vezes ela não se olha, ela não se conhece, né,
Então, por isso que é fundamental que dentro de todas as salas de educação infantil tenha um espelho colocado na parede de forma segura, obviamente, né, sem pontas, sem ser o espelho solto que vai tombar em cima da criança, obviamente, né, medidas de segurança. Mas o espelho é fundamental numa sala de aula. E o que eu ia falar da intervenção da professora nas brincadeiras, né? Então tem uma das professoras que em algum momento contou que ela estava visitando uma escola e tal, e uma das crianças estava brincando de enxugar a louça, só que não tinha um paninho. Então ela pegou a blusinha dela e foi secar a louça com a blusinha, né? Aí a professora estava circulando ali os cantinhos e viu, né? Aí na hora ela correu na copa, pegou um pano de prato e trouxe, pendurou. Ela não deu para a menina, né? Ela deixou penduradinha ali na casinha, né? E aí a menina na hora viu e pegou o pano e começou a enxugar. Então isso vai ampliando, né? Ela vai... Aí a criança começou a conversar sobre aquilo de uma forma mais tranquila, porque ela estava passando um perrengue ali, porque ela sabia que aquele pano que ela estava enxugando o prato era um pedaço da camiseta dela, né? Então aquilo deixava ela presa nessa brincadeira, né? Com um pano que é feito especificamente para enxugar louça, ela já se libertou daquele problema que era estar ligada à blusa dela, né? Então ela já vai desprendendo, já vai ficando mais à vontade. Enfim, e outras milhares de formas de intervenção que a professora tem. Nos vídeos que nós assistimos, vimos muito disso, né? As crianças estão brincando, a professora chega e vai brincar junto no sentido de colocar desafios, né? Já falamos disso também numa brincadeira de supermercado, né? Nossa, essa aula tá ficando grande. Além de você colocar as coisas ali, o preço nos produtos, a notinha, as moedinhas, enfim, de você estar junto provocando, né, aquelas crianças. Você tem quanto dinheiro aí? Nossa, quanto dinheiro? O que tanto você pode comprar com isso, será? Vamos pensar? Isso aqui custa tanto. Já, quanto ainda sobra aí? Então dá para comprar mais isso e mais isso. Será que não passou, não? Vamos fazer a conta, né? Claro, quando essas crianças já estão nessa condição de fazer essas contas mentais ou no papel, enfim. Mas assim, toda intervenção, né, em toda atividade, na atividade de arte, de pintura, de ver a criança que está usando cores de tinta X ou Y. Olha, conta para mim as cores que você pôs aí. Né? O que você fez aí? Explica para mim, né? Deixa a criança pensar sobre aquilo. Então, todas essas intervenções, elas são muito positivas e muito necessárias, e um ambiente rico em possibilidades que vai favorecer essa ampliação da capacidade do jogo simbólico, né? Dessa função do jogo simbólico mesmo, como a gente já colocou. Se não ficou claro, depois vocês me perguntam isso de novo no grupo, né? Mas então jogo simbólico nesse sentido, né? Do que simboliza, do que ele vai trazendo de representação para dentro do jogo, para dentro da brincadeira, e vai reorganizando aquilo tudo. Ok, gente? Então, qualquer coisa falamos mais tarde, tá bom? Beijo.